E prepare-se, porque temos aí traições acontecendo no bolsonarismo e temos aí o desespero do Bolsonaro aumentando a cada dia. Por quê? Ó, nos últimos dias eu estava aqui revoltado com o Procurador-Geral da República por algumas coisas. Primeiro, ele participou de um almoço em que estavam alguns bolsonaristas. Ah, são bolsonaristas que passaram a semana inteira brigando com o Carlos Eduardo Bolsonaro no Twitter em público. Bom, não importa, ele estava lá. Depois ele deu uma desculpa que para mim saiu pior ainda. Ele falou que não, eu fui convidado para um almoço em homenagem a um amigo meu. E aí não fui eu que fiz a lista de convidados. Quem fez foi o anfitrião. Quem era o anfitrião? Advogado do Almirante Garnier, aquele que queria dar golpe de Estado. Pô, como é que o procurador vai num almoço que é dado pelo advogado de um dos principais criminosos que ele está investigando? Aí você fica assim, né? Pô, peraí, né? Saiu pior a desculpa dele. Era melhor ter ficado quieto. Tá bom. O Procurador-Geral da República, segundo a imprensa, está irritado com a divulgação da foto e principalmente com o que ele chama de armadilha. Ele não esperava isso aí nem do advogado aí, que é conhecido dele. Ele não é amigo aí do advogado que organizou. Ele é amigo de quem foi homenageado ali naquele almoço, que é um amigo dele. E aí ficou bravo também com esse advogado e com os bolsonaristas que estavam lá. Ok. O Bolsonaro está dando inúmeras entrevistas em que ele só fala sobre ser preso. Já falamos disso. Eu já critiquei aqui o Procurador-Geral da República, porque a denúncia contra o Bolsonaro foi feita pela Polícia Federal em julho do ano passado. Aí ele passou agosto sem fazer nada. Chegou no fim de agosto, ele falou, não, só vou fazer depois da eleição. Aí chegou o primeiro turno, ele falou, não, é do segundo turno. Quando acabou o segundo turno, já tinham ido 3 meses da denúncia. Aí ele falou, não, vou fazer tudo uma denúncia só. Então vou esperar o relatório final da polícia do caso do golpe. Aí saiu o relatório em dezembro só. Aí foram mais 1 mês e meio que ele perdeu. Aí ele falou que ia trabalhar em janeiro para fazer a denúncia em fevereiro. Nessa aí já vai mais 1 mês e meio. Quer dizer, ele já desde a primeira denúncia ao Bolsonaro, primeiro indiciamento do Bolsonaro, para fazer a denúncia já são aí 6 meses, tá? Aí, peraí, pro cara que tava com pressa tá estranho aí, né? Parece que ele tá enrolando. Todas as fontes, aí eu posso te garantir, todas as fontes da imprensa que estão em Brasília dizem que essa denúncia sai nos próximos dias. Todas. Aí sai notícia de que o Bolsonaro está desesperado e os aliados dele também, porque deve sair nos próximos dias. Ok, aguardemos. O fato é o seguinte, agora já se sabe por que está demorando a denúncia e que talvez isso seja um plano. Por quê? Porque o Bolsonaro está ajudando o Lula, mesmo sem ele querer, ele está ajudando o Lula no plano aí do Lula se reeleger em 2026 e de barrar a extrema-direita em 2026. Por quê, Thiago? Porque o Bolsonaro solto, entendem alguns aí, inclusive no STF, sai notícia na imprensa mostrando, que o Bolsonaro solto, ele divide a direita. A direita hoje está dividida. Quem é o candidato da direita à presidência? Não tem. Não tem aquilo de vamos construir um nome e aí vamos todos promover esse nome e esse vai ser o nosso candidato. Como aconteceu, eu vou dar um exemplo, em 2014 com Aécio Neves. Desde 2012 já se sabia que seria o Aécio Neves contra a Dilma e estava ali construindo. A Globo, quando queria fazer uma entrevista com algum senador, dos 81 senadores, escolhiam sempre o mesmo. Aécio Neves, para dar entrevista. Era sempre ele, a imprensa também. Ele tinha apoio aí de todos esses setores aí pró-Estados Unidos, tinha apoio da extrema-direita, era ele. Em 2018, a direita meio que se dividiu, mas quando chegou 2, 3 meses antes da eleição, eles viram, não, é Bolsonaro, e foram todos de Bolsonaro. Aí a Globo dava um tempo de cobertura para o Bolsonaro muito maior, vitimizava o Bolsonaro em tudo, detonava o Haddad, ali eles normalizavam tudo que o judiciário fazia para impedir o Lula de participar da eleição, para impedir o Lula até de aparecer no santinho do Haddad, tudo mais. Era uma mega campanha pró-Bolsonaro. Aí o que aconteceu? A direita ali tinha o seu candidato. Dessa vez, a direita não tem candidato. O Bolsonaro, que é o candidato aí da extrema-direita, não pode. A Rede Globo tentou aí construir o Tarcísio por muito tempo. O Tarcísio, depois da última pesquisa, que mostrou o Gustavo Lima na frente dele, ele falou que desistiu, que não vai ser candidato de jeito nenhum. Ficou revoltado o Tarcísio. Aí pegou no ego dele. Chega o Gustavo Lima e passa dele, sendo que ele está aí com amplo apoio da Globo, do bolsonarismo, para ser o candidato aí há 1 ano. Desde que ele assumiu o governo de São Paulo, ele aí com um amplo apoio, e aí chega lá, 2 anos, aí chega Gustavo Lima e passa dele. Falou, não vou não, que eu vou perder, não sou bobo. Ainda mais o Lula com a máquina pública, eu vou perder, não sou bobo. E aí o que está acontecendo? O que vira é o seguinte, o Bolsonaro, o máximo tempo que ele fica solto, ele trava o debate na extrema-direita. Por quê? Porque qualquer um que tente falar, olha,
o melhor candidato contra o Lula é tal. Chega o Bolsonaro com uma câmera na cara e fala assim, não, sou eu. E ele joga a horda bolsonarista contra quem tentar se levantar contra ele. E essa é a estratégia que ele faz, ele e os filhos. E o que se notou é o seguinte, principalmente nos últimos meses, da eleição de 2024 para cá, é que estão rachando a extrema-direita e a única coisa que faz com que toda a extrema-direita não mude do bolsonarismo para outro nome é o Bolsonaro ainda estar solto, porque os filhos dele não têm controle, os filhos dele, saiu do controle dos filhos dele. Apareceu o Carlos, o Flávio, o Eduardo falando alguma coisa, ninguém tá nem aí para eles. Essa é a verdade. Tanto é que o Carlos Bolsonaro foi extremamente atacado pelos bolsonaristas por causa ali da briga dele com o Marçal. Os bolsonaristas passaram a xingaram também o Jair Bolsonaro, muitos, mas gostam dele, e quando o Jair Bolsonaro fala, eles ficam, é o mito, ou não sei o que, eles querem. Então, parece, infelizmente, na minha opinião, se isso for verdade, e obviamente ninguém confirma, não aparece um nome confirmando, né? A imprensa tem sempre diversos jornalistas diferentes com